Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo esse teu povo, pedindo que o Senhor envie anjos em favor deles, para protegê-los, pedindo que o Senhor dê ordem para que eles recebam bênçãos, pedindo livramento, pedindo saúde, pedindo vida e vida em abundância. Dá vida em abundância, Senhor, para esse povo. Dá sabedoria para esse povo. Dá entendimento da tua palavra para esse povo. Nos protege, Senhor, com a tua presença. E nos abençoa, Senhor, com a tua santa presença, com a tua maravilhosa presença. Graças a Deus. Amém. Êxodo 14:14. Paz do Senhor. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É um versículo muito forte, muito usado, né? Para entender o versículo 14 de Êxodo 14, nós temos que ler o versículo 11 de Êxodo 14. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito. Não é essa a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então é sempre interessante, irmãos, é muito importante que a gente sempre leia o contexto do texto. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que eu tenho para falar a respeito disso é que, primeiro, o Egito representa o mundo, representa a vida sem Deus, representa uma vida de escravidão no mundo do pecado. Os israelitas estão dizendo aqui: por que não nos deixou no Egito para servir os egípcios? É a mesma coisa quando você vê um crente dizendo que a vida dele era melhor no mundo, dizendo que a vida dele era melhor antes dele se converter, dizendo que a vida dele era melhor antes dele ir na igreja. Ele está desejando voltar para a escravidão do pecado. E aqui o povo estava desejando voltar para a escravidão no Egito. Egito nunca mais, irmãos. Para mim e para você, Egito nunca mais. E o povo murmura, dizendo: não havia sepulcros no Egito para morrermos aqui no deserto, porque eles viam o inimigo vindo para pegá-los e rapidamente se esqueceram de tudo que Deus fez até ali. Mas eles não sabiam que eles estavam para presenciar algo, um dos milagres mais maravilhosos, mais impressionantes, um dos milagres mais impressionantes que até hoje a ciência fica aí tentando explicar por meios naturais o que aconteceu, que é a travessia do mar. E quando Moisés fala: o Senhor pelejará por vós e vos calareis, é porque o povo estava murmurando. O povo estava murmurando, ele estava falando para o povo parar de murmurar. Para você ver que o povo... Presta atenção numa coisa, só numa coisa. Eles tinham acabado de tomar a ceia, que é celebrar a Páscoa. Quando eles celebraram a Páscoa, que é um tipo da ceia do Senhor, todos os doentes que haviam em Israel foram curados. Todos os fracos ficaram fortes para poder sair do Egito. A Bíblia diz que não havia um enfermo em Israel. Porque quando eles tomaram a Páscoa, celebraram a Páscoa, todos os doentes foram curados. Todos. Isso havia acabado de acontecer.
Mas diante do próximo desafio de fé que tiveram, isso, irmãos, eles estavam vendo a nuvem. Então, no próximo desafio de fé, eles já estavam murmurando. Então, quer dizer, essa geração aqui, ela já saiu de dentro do Egito murmurando. Essa geração aqui, ela já saiu de dentro do Egito murmurando. E continuou murmurando. Qualquer coisa eles estavam murmurando contra Moisés e contra o Senhor. Nós sabemos que essa geração inteira morreu no deserto. Só ficaram vivos só 2, né? Dessa geração que saiu, que foi Caleb e Josué. Tem gente que está acostumado a murmurar, já se acostumou a murmurar no Egito, e estando livre do Egito, continua murmurando. E continua o tempo todo lembrando do Egito. Saiu do Egito, mas o coração continua lá. Tem gente que é tão acostumado a estar na escravidão que não consegue viver livre e anseia pela escravidão. Anseia pela escravidão. Que você entenda que Jesus te libertou, quebrou as cadeias, quebrou os grilhões. Jesus abriu a porta da prisão. Ele abriu a porta da prisão. E tem gente que prefere ficar dentro da prisão, dentro do cárcere, mesmo a prisão estando aberta, mesmo a porta estando aberta. Prefere o Egito, mesmo já estando livre do Egito. E murmura. Quem faz isso, irmão, não experimenta a promessa, não vive a promessa. Esse negócio de falar que quem tem promessa não morre, é conversa fiada. Porque aqui morreu uma geração inteira, menos 2. Uma geração inteira, menos 2. Porque murmurava e não se cansavam de murmurar. Tá bom? Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Presta atenção. Fica calado, fica calada, fica caladinho, fica caladinha. Fale só com o Senhor. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós, ó crente. Ame a liberdade que Cristo te deu. Ame a liberdade que Cristo te deu e te dá. Não anseie pelo Egito. Não clame pelo Egito. Esqueça o Egito. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.